A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. É muito bom ter você conosco. Que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. O texto lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz: Toda autoridade vem de Deus e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Irmãos e irmãs, hoje o nosso Papo de Crente é muito especial. Um programa histórico, gravado diretamente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva, a nossa querida Janja. E são eles que nos recebem hoje para uma conversa sobre o Brasil, sobre o que o governo está fazendo, sobre políticas que afetam a nossa vida e a vida de todas as nossas famílias, evangélicas ou não, a quem nós agradecemos muito a delicadeza de vocês por nos receberem aqui. E nós sempre começamos com uma oração. Esse é um programa que, pela primeira vez, está no governo Lula 3, que o presidente e a sua esposa conversam com o povo evangélico. Então, nós vamos orar. Se vocês quiserem nos acompanhar nessa oração, nós agradecemos muito. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos pela vida. Obrigado pelo dom da vida. Senhor, muito obrigado pela existência do Papo de Crente, Senhor. Nós te agradecemos muito por esse dia, por esse privilégio, por essa honra. Muito obrigado, Deus querido, pela vida do nosso querido presidente Lula, pela vida da nossa querida Janja. Nós queremos, ó Deus, pedir as tuas bênçãos, ó Deus, sobre este casal. Obrigado, Deus querido, por tudo que o presidente tem feito por este país e que a nossa conversa aqui, ó Deus, seja esclarecedora e que o povo, nossos ouvintes, possam receber informações importantes, ó Deus, a partir dessa conversa. Amém. Pai, tome conta desse país, nós agradecemos por tudo que tem acontecido, te louvamos, ó Deus, porque a justiça tem corrido como um ribeiro perene em nossa nação. E nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor escolheu o presidente Lula para estar, ó Deus querido, neste lugar. E dê cada dia mais sabedoria a ele, ó Deus, e toda a sua equipe, para que, ó Deus, esse país continue sendo um país onde a democracia seja uma realidade. Amém. Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Primeiro, nós queremos agradecer a você por esse tempo de escuta que você tem feito com as mulheres evangélicas, né? De várias partes do Brasil. E ouvindo essas mulheres, né? Seus problemas, os problemas delas na igreja, as necessidades. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que te motivou a iniciar essa jornada de escuta com mulheres evangélicas? Bom dia, Eulália. Obrigada por esse momento especial, estar aqui com meu marido para a gente conversar um pouco. Pastor Davi, obrigada por esse momento. Eulália, eu acho que foi conversando com algumas pessoas mais próximas que eu senti a necessidade da gente entender como que as políticas públicas do governo do presidente Lula têm afetado, têm atingido, têm chegado às mulheres, principalmente das periferias, as mulheres negras. E aí a gente não está falando de religião, a gente está falando do impacto dessas políticas na vida das mulheres. Eu conheci a Nilza, que está aqui nos acompanhando nesse momento, que é uma pessoa incrível, e a gente conversou um pouco, e aí eu me propus a dialogar, a caminhar pelo Brasil ao lado dela, da Fernanda, da Carol, você, do pastor Davi, para a gente conversar um pouco com as mulheres. E tem sido momentos muito importantes, porque a gente tem feito uma escuta realmente, mais do que eu ir falar, a gente tem feito uma escuta com essas mulheres, e tem sido muito importante, tem sido... vocês, né, os evangélicos usam muito a palavra revelação. Para mim tem sido realmente um momento de revelação, de me sentir confortável nesses ambientes e muito bem acolhida. Tem sido muito bom para mim. Eu acho que tem sido bom a gente conseguir conversar e fazer algumas conexões que talvez não tivessem bem firmes. Nos seus governos anteriores, o senhor se aproximou dos evangélicos e a gente percebe hoje
nesse governo, a aproximação da primeira-dama nessas conversas que ela tem, ouvindo testemunhos de fé por todo o país. Durante a campanha eleitoral, muita gente dizia que só ia fechar as igrejas. Verdade. Eu não conheço, eu não sei, mas quantas igrejas o seu governo já fechou? Pastor Davi, eu acho que essa pergunta é muito importante, porque ela vai me permitir restabelecer algumas verdades nesse país. Primeiro, pastor, eu não tenho o hábito de fazer política tentando dividir a sociedade por religião. Eu tento, juntar todo o povo brasileiro, respeitando todas as religiões, e conversar com as pessoas sobre políticas públicas que o Estado brasileiro tem que fazer. Não importa que religião que a pessoa participe, não importa que clube que ele torça, não importa a cor dele, o que importa é o seguinte: ele é gente, é um ser humano e é brasileiro e brasileira, e eu tenho que cuidar deles. Essa é a minha lógica. Por isso que eu sempre disse que eu não gosto de ir numa igreja, em época de campanha. Sinceramente, eu não gosto nem da católica, nem da evangélica, e nenhuma igreja. Porque eu não acho que a gente deva utilizar o nome de Deus em vão. Sim. Eu não acho que a gente deve utilizar a religião eleitoralmente. Sim. A religião é o espaço, momento de você professar a sua fé, de você colocar para fora aquilo que você pensa do ponto de vista espiritual, sim, de você conversar com Deus, de você dizer aquilo que é a verdade que está dentro de você. Então eu não tento fazer disso política, não tento. Se alguém achar que eu vou ganhar uma eleição porque eu vou numa igreja fazer discurso, esqueça de mim, que eu não vou fazer. Sim. Eu faço por religioso aonde ele estiver, mas não me faço utilizar uma igreja como palanque, que eu não vou utilizar. Sim. A segunda coisa é o seguinte: a quantidade de mentiras que contaram contra mim, você me dá a oportunidade de responder alguma coisa. Só para você ter ideia, em dezembro de 2003, meu primeiro ano de mandato aqui, sancionei a lei, uma lei, dando segurança jurídica para as igrejas que foram reconhecidas como pessoas jurídicas de direito privado. Isso permitiu fazer valer seus estatutos, dando às igrejas liberdade para organização, estruturação interna e funcionamento. Sim. Isso foi em 2003. Mas se não bastasse isso, em 2009, eu sancionei a lei que oficializou, setembro, como a Lei 12.025, colocando no calendário oficial do Brasil a Marcha com Jesus. Sim. É importante que as pessoas saibam que fui eu que sancionei essa lei. E agora, em 2023, eu sancionei a Lei da ausência do vínculo trabalhista e atividade religiosa. O que diz essa lei? A Lei 16.647 exclui o vínculo empregatício de quaisquer trabalho realizado com vocação ou cunho religioso ou entidade religiosa de qualquer denominação. Isso permitiu reduzir a insegurança jurídica na relação entre igrejas, seus pastores e seus líderes. Então, quem quiser falar da relação do Lula com as igrejas, fale a verdade, sim, fale das coisas que eu fiz, porque jamais eu impediria uma religião de fazer aquilo que ela acredita que deva ser feito. Então eu mantenho, de vez em quando eu fico sabendo dessas mentiras, de vez em quando eu fico sabendo que algum pastor falou outra coisa, falou que o Lula fechou a igreja, que o Lula não sei das contas, ou seja, a minha crença, Davi, é que Deus está em todo lugar. E Deus está vendo quem está mentindo ou quem está falando a verdade. Sim. E eu espero que a sabedoria de Deus passe na cabeça dessas pessoas para fazer as pessoas entenderem corretamente quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Porque a única razão pela qual eu votei a ser candidato a presidente da República desse país é porque eu tenho um compromisso de fé de ajudar esse povo pobre brasileiro. Todo mundo sabe, Davi, ninguém tem dúvida. Eu governo para todo mundo, mas eu tenho uma preferência pelo povo mais necessitado, que é quem precisa do Estado. E aí é que entram todas as políticas públicas do nosso governo, que eu espero que a gente possa discuti-las aqui, muito à vontade. Mas então a minha relação com a igreja é essa. É a relação verdadeira, não tem mentira, não tem uso eleitoral das igrejas, não tem uso eleitoral da religião, sabe? Que eu jamais me permitiria utilizar a religião, como política. Jamais. A Bíblia diz, Janja, que o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o pobre. Nós queremos saber sobre as cozinhas comunitárias sustentáveis e o gás do povo.
Até sorriu, né? Que prazer. Como vão melhorar a vida de quem realmente tem fome, né? Como que chega a essas pessoas o projeto? Eu sorri, Eulália, porque talvez o Gás do Povo, que o presidente Lula lançou na semana passada, a gente fez um evento muito bonito em Belo Horizonte. Eu até falei naquele momento para ele que atrás de cada gás de cozinha tem uma mãe de família, tem uma mãe que está batalhando para dar de comer para os seus filhos, que às vezes tem que cozinhar no fogão com os tijolos amontoados, colocar a lenha ali para poder cozinhar para os seus filhos. Então, talvez esse seja um dos programas mais importantes desse terceiro mandato. E isso significa também combater a fome e a pobreza. Então, acho que eu fiquei muito feliz com o programa do Gás do Povo. Eu acho que as mulheres desse país vão ter um pouquinho mais de segurança no cozinhar, não ter problemas respiratórios com fumaça e tudo isso. E as nossas cozinhas comunitárias sustentáveis, que a gente também está trazendo, né, uma tecnologia social das cozinhas solidárias, que vocês sabem que na pandemia foram importantíssimas para poder manter algumas famílias naquele momento muito difícil para o Brasil, né, em que o governo negacionista que tínhamos se negou a enfrentar a pandemia como devia ser. E eu falo isso com propriedade, porque eu perdi minha mãe na pandemia, então nós perdemos um companheiro de trabalho aqui na pandemia, e então eu estou num lugar de fala para isso. Então, as cozinhas, a gente trouxe essa tecnologia da cozinha solidária, ampliando um pouquinho para a questão do cuidado, do tempo da mulher, que as cozinhas comunitárias vão ser esse espaço em que a comunidade, as mulheres da comunidade se apropriem daquele espaço para que elas possam também ter tempo para fazer outras coisas, estudar, cuidar um pouco de si, enfim. E a gente agregou a isso a questão da sustentabilidade com os biodigestores na produção do gás. A gente sabe que muitas cozinhas comunitárias e solidárias, elas têm uma dificuldade também por conta do gás. Então, a gente traz a questão do meio ambiente para dentro da cozinha, né, com a produção do gás, através dos resíduos orgânicos que a própria comunidade produz e o quintal e as hortas que essas cozinhas vão ter. Eu estou muito feliz com esse projeto piloto, que é um projeto que a gente espera que se transforme numa política pública e que esteja lá na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que o meu marido lançou no G20, que eu tenho muito orgulho. Eu acho, viu, Lélia, eu acho que me intrometendo um pouco na resposta da Janja e na tua pergunta, é o seguinte: quando nós criamos o Gás do Povo, é porque o gás, o botijão de 13 quilos, que é o gás que as pessoas utilizam em qualquer lugar desse país, ele sai da Petrobras a R$ 37,00. E ele chega em alguns estados a R$ 150,00, a R$ 140,00. Isso é quase 10% do salário mínimo. Então, não é possível que as pessoas pobres tenham que gastar 10% do seu salário para comprar gás. E as pessoas não podendo comprar, as pessoas vão fazer fogão de lenha. Mas não é fogão de lenha como aquele que a gente conhece, que tem alto, que tem várias bocas, que tem... Não. Muitas vezes é 4 ou 5 tijolos, sabe, uma grade em cima, correndo perigo de vida, correndo perigo de se acidentar, ou muitas vezes é colocar álcool, sabe, para cozinhar. Então, nós resolvemos fazer uma coisa. Nós vamos financiar quase 17 milhões de famílias nesse país que estão no Cade Único, vão receber o gás de graça. De graça. E o Estado vai assumir a responsabilidade de custear esse gás para que as pessoas possam ter dignidade, sabe, para comprar comida e para cozinhar comida. Então é isso. Outra coisa que nós fizemos para ajudar o povo pobre foi energia elétrica. Nós agora no Brasil, quem consome até 80 kW de energia por mês não paga nada. Quem consome até 120 paga apenas a diferença. Para quê? Para que a gente possa garantir que sobre mais dinheiro para a pessoa poder comprar o que comer. Tá? Então, essas são medidas que a gente está tomando, que era para atender aquilo que é o cerne da questão, aquilo que é o mais difícil para o povo pobre. Ou seja, você não ter gás. Eu morava num lugar, na Vila Carioca, em São Paulo, eu andava quase 6 quilômetros para ir buscar um botijão de gás na cabeça, quando a minha mãe não tinha 5 cruzeiros para comprar o gás. Então eu sei como é que o povo da periferia sofre. Eu sei como é que a gente sofre quando passa o cara do caminhão do gás gritando lá e você não tem o dinheiro para pegar o gás. Aí depois você tem que descer o morro,
Muitas vezes o crime organizado se mete nisso e passa a intermediar o gás. Sim. Então, nós criamos essas políticas para ver se a gente consegue fazer com que esse povo mais humilde sofra menos. Sabe? Então, eu tenho certeza que isso são políticas de forma, sabe, de atingir o coração do problema no Brasil. Sim. Os mais pobres precisam ser protegidos. E os mais pobres normalmente são moradores da periferia, são pessoas negras, sabe, que são mais humilhadas. Que eu chamo essas pessoas de os invisíveis. Ou seja, a classe política não as vê. Ele só passa a ter importância na época das eleições, que vai todo mundo falar com os pobres da periferia, todo mundo tal. Aí, quando termina as eleições, eles esquecem os pobres e vão jantar com os ricos. Então, essas políticas é para atender aquelas pessoas que eu considero invisíveis. E, para mim, eles são visíveis e eu quero enxergá-los, em primeiro lugar. Depois eu vejo os outros. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Isso foram palavras